Olá, primeiro ano! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa última aula do segundo bimestre. Vamos falar de Max Weber e o espírito do capitalismo. Gente, presta atenção que essa aula é uma delícia, é sério, vocês vão aprender por que nós trabalhamos. O objetivo dessa aula é que nós compreendamos como a ideia de vocação de Weber transformou o trabalho em um dever moral e ajudou a impulsionar o capitalismo moderno. Vamos fazer uma introdução leve, tranquila. Olha só, eu vou começar com a nossa perguntinha, né? Porque eu tenho que perguntar no começo da aula. Por que nós trabalhamos e estudamos tanto? Se você respondeu para pagar boletos ou para comprar um celular novo, você está certo. Mas já percebeu que na nossa sociedade, quem não trabalha ou não está produzindo o tempo todo é visto como preguiçoso ou alguém sem futuro? De onde veio essa ideia de que o trabalho é a coisa mais importante da nossa vida e que precisamos ser produtivos 24 horas por dia? Para respondermos isso, nós precisamos viajar no tempo com um cara que nós já conhecemos demais. Primeiro ano, você já conhece, é Max Weber. Então, Max Weber, um dos pais da sociologia, escreveu um livro super famoso chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E hoje nós vamos entender como uma mudança na religião, há um tempão atrás, há séculos atrás, acabou moldando o jeito que nós, que você, eu e os seus pais e o mundo inteiro lidam com o dinheiro e o trabalho hoje. Vamos falar sobre o conceito de vocação, o trabalho como uma missão divina. Para entender o capitalismo moderno, Max Weber olhou para o passado. Lá na época da Reforma Protestante, no século XVI. Antes disso, na Idade Média, o trabalho era visto quase como um castigo, sabe? Era quase um castigo. Ou apenas uma necessidade para sobreviver, sabe? Não era assim como nós vemos hoje. Os nobres não trabalhavam, eles eram donos da terra, tinha uma vida assim super boa, né? Mas aí surgiram os protestantes. Quando eu falo protestantes, eu estou me referindo aos cristãos protestantes, eu estou falando de religião mesmo, especialmente os calvinistas, os seguidores de João Calvino. Eles trouxeram uma ideia revolucionária baseada em uma palavra alemã chamada Beruf. Lógico que eu estou pronunciando errado, né, gente? É uma palavra alemã, que nós vamos traduzir como vocação. Para eles, vocação não era só o chamado para ser padre ou pastor. Vocação era a profissão que Deus te deu no mundo. Se você é sapateiro, marceneiro, comerciante ou estudante, esse é o seu chamado divino. E as igrejas trabalham com isso até hoje. Todo mundo que está numa igreja tem uma vocação. Então, voltando aqui para o nosso assunto, trabalhar duro e fazer o seu melhor é a sua vocação. E essa vocação não era só para ganhar dinheiro, era uma forma de glorificar a Deus, entendeu? Vamos lá, a teoria da predestinação. Bom, essa teoria foi o sucesso econômico, olha só. Aí você pode estar me perguntando, professora, o que Deus tem a ver com o lucro das empresas? Tudo, filho, tudo! Tudo, absolutamente tudo. Os calvinistas acreditavam na predestinação. Ou seja, antes de você nascer, antes de essa pessoinha aqui que já tá velha nascer, Deus já sabia se você iria para o céu ou não. E as pessoas ficavam desesperadas se perguntando, será que eu sou um escolhido? Será? E sabe qual era o sinal que eles buscavam para ter a certeza, assim, para ter a certeza absoluta da salvação? O sucesso no trabalho. Se você trabalhasse de forma honesta, disciplinada, a sua empresa crescesse, o seu negócio crescesse, você acumulasse riqueza, isso era visto como um bom sinal, como um sinal do favor de Deus na sua vida. Mas atenção, tinha uma regra de ouro, tá? Você não podia gastar esse dinheiro.
com luxo, ostentação ou preguiça, porque isso era pecado. Então, o que você fazia com o dinheiro que sobrava? Gente, eu estou falando daquela época, tá? Não coloca na sua religião hoje aí, não fica bravinho comigo, eu tô só te explicando como foi que o capitalismo ganhou força. Eu estou falando de Max Weber, eu estou falando do livro dele, estou falando da Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, certo? Aí o que sobrava era guardado e era reinvestido no próprio negócio. E olha que sacada genial do Weber. O protestantismo criou o comportamento perfeito para o capitalismo funcionar. E Weber sacou isso, olha só. Trabalhar muito e com disciplina, não esbanjar o dinheiro, reinvestir o lucro para gerar mais lucro, certo? Então era isso que acontecia. E a sociedade na época tinha, aqui, assim como a nossa sociedade hoje tem padrão de beleza, tem padrão de riqueza, tem padrão de felicidade, tem padrão de é uma chatice, né? Naquela época também tinha. Gente, a sociedade nunca mudou. É sempre a mesma coisa. Mudam-se os padrões, mudam-se as pessoas, mas a dinâmica é a mesma. E naquela época, se você era esbanjador, se você gostava de ostentar, você era mal visto. Era bem visto uma pessoa piedosa, tranquila, que gastava só o necessário e que guardava o dinheiro. E esse guardar o dinheiro foi o ponto onde houve a necessidade de se pensar onde guardar esse dinheiro. Aí surgem os bancos. Tá entendendo a lógica? Então, essa ideia de trabalho, de trabalhar, ela surge lá com os protestantes. Inclusive, tem-se uma teoria de que países que eram protestantes desde o início, eles são mais ricos do que países majoritariamente católicos, que não tinham essa ideia de guardar dinheiro. Compreende? Com o tempo, as pessoas foram esquecendo da parte religiosa dessa história e o capitalismo cresceu tanto que começou a andar sozinho. Mas adivinha o que ficou grudado na mente das pessoas até hoje? A mentalidade. Que mentalidade? De que hoje em dia nós nos cobramos muito para sermos produtivos o tempo todo. Se nós passamos o sábado inteiro deitados jogando videogame ou vendo Netflix, aí vem aquela pontinha de culpa, não é? Então, isso é o que o Max Weber chamou de o espírito do capitalismo, certo? Essa ideia, essa mentalidade é o espírito do capitalismo. E quando eu não me encaixo nela, eu sinto culpa, entende? Porque o trabalho vira um dever moral. E aí Weber termina o livro dele com uma frase muito forte e impactante. Ele diz que nós fomos trancados em uma gaiola de ferro. E o que isso significa? Que a busca pela riqueza, a eficiência, a produtividade virou uma engrenagem tão poderosa que nós não conseguimos mais escapar dela. Nós trabalhamos pela própria lógica do trabalho. Vamos resumir a nossa aulinha de hoje. Max Weber nos mostrou que o capitalismo não surgiu só por causa de máquinas ou ferrovias, mas porque mudamos a nossa mente, a nossa forma de pensar. A ideia do trabalho como vocação moldou o comportamento econômico, transformando a disciplina e o lucro em metas de vida, gente, de vida. E para fechar com chave de ouro, eu deixo um desafio para vocês, porque essa é a nossa última aula, eu não posso deixar de falar ou de dar aqui um desafio. Olha só, você acha que hoje em dia nós trabalhamos para viver ou vivemos para trabalhar? Você vai responder isso para mim nessa aulinha, tá bom? Então tá, essa foi a nossa aula de hoje.